Agora a gente chegou nos finalmente, né? Que é o como votar, né? Então a gente vai começar a falar primeiro do grave dever do católico votar. E aqui eu quero usar magistério. Eu pego uma locução de Pio XII que ele fez em 1948. Isso está na Ata Apostolic Sede, número 40, parágrafo 119. Tá? Que ele diz assim: nas atuais circunstâncias, é uma obrigação estrita para todos aqueles que têm direito ao voto, homens e mulheres, participarem nas eleições. Quem se abstém de fazê-lo, especialmente por indolência ou fraqueza, ou preguiça, comete um pecado grave em si mesmo, uma falta moral. Então, assim, independente se o Estado diz que o voto é obrigatório ou não, é um dever do católico votar. Certo? Isso a gente precisa ter bem assentado. E quando é pecado grave, o católico não votar, né? Ele se abster de fazer. O padre Edmundo Dreher, ele diz assim, 3 condições, né? Quando o católico devia votar, ou seja, se ele era legítimo eleitor e não vota, quando ele podia votar, ou seja, não estava com nenhum impedimento, e quando ele previa, ao menos vagamente, os males graves que adviriam para a Igreja ou para o Estado da administração em quem votou. Então, assim, o católico peca gravemente quando ele devia votar, mas não vota, quando ele podia votar, mas não vota, e quando ele previa que podia ter um dano grave para a Igreja ou para o Estado. Certo? E eu tenho uma opinião, que também é reforçada pelo padre Edmundo Dreher, né? E aqui eu vou dizer que é uma opinião, eu vou sempre ter esse compromisso de distinguir a minha opinião do que é magistério. E eu tenho uma opinião a partir desses princípios de que é pecado grave uma pessoa ela não regularizar, por exemplo, o seu título de eleitor assim que puder. Por exemplo, tem pessoas que elas estão morando num outro estado, né, já têm a vida resolvida, mas nunca fizeram a transferência do título de eleitor. Isso para mim é um pecado grave, porque ele tem a obrigação de votar. E ele tem 4 anos para resolver isso. O padre Edmundo Dreher, esse livro é de 1960, né? Naquela época, o marido ele tinha que arranjar o título de eleitor para a mulher. Né? Ele diz assim, né, que há pecado grave sobre o marido se ele não arranjasse o título de eleitor para a mulher. Né? Ele diz assim, o pecado recairá sobre a consciência do marido que, por motivos não justificados, não providenciou em tempo a carteira eleitoral de sua esposa. Né? Então, é pecado grave, a meu ver, você não resolver a sua situação eleitoral. Se você não tem como votar, você está morando lá, você pode fazer o voto em trânsito. Então, você tem que se planejar. Voto em trânsito, você só vota para presidente da República, mas é uma possibilidade. Né? Bom, e quando o eleitor está excusado de votar? Quando ele está permitido não votar? Né? Quando, na sua opinião objetiva e sincera, a vitória de um ou do outro candidato for indiferente para o bem da Igreja ou da pátria. Essa é a primeira condição. A segunda, quando, apesar de estar em jogo os interesses da Igreja e do Estado, houver razão proporcionadamente grave para não votar. Vou explorar essas 2 colocações. O interessante da primeira observação, que essas 2 colocações foi também colocada pelo padre Edmundo. O interessante da primeira observação é o seguinte, é que deve existir verdadeira indiferença entre um candidato e outro. Ou seja, eles serão igualmente bons ou igualmente maus. No caso, igualmente maus, né, para você deixar de votar. Às vezes, numa eleição, um candidato ele vai defender 50 tipos de males que atentam contra a lei natural. E o outro candidato vai defender 2. Né? É evidente que não há verdadeira igualdade nesse caso. E abster-se de votar, nesse caso, acredito eu,
é um ato de imprudência e sem razoabilidade prática. E por quê? Porque pelo bem comum, e aqui eu estou usando os princípios de São Tomás, nós devemos tolerar certos males quando é a única opção moral disponível. Então, São Tomás, ele, por exemplo, vai falar sobre se a gente deve tolerar os ritos dos infiéis, né? Na época dele. Bom, se essa for a única opção moral disponível, sim. Né? A tolerância, ela é um bem, né? É um ato da virtude e da prudência. Mas o mal tolerado, claro, continua um mal. Mas em certos casos, o bem que a gente pode fazer é simplesmente tolerar. Então, tolerar será a opção moral possível a você cooperar por omissão com o mal maior. Existe também cooperação por omissão. Né? E quando existe essa cooperação por omissão? Quando há um dever de realizar uma ação e não se faz. Então, por exemplo, um policial que vê um assalto acontecer e ele vê o assaltante fugir e ele fica de braço cruzado. Ele nem tenta ir atrás do bandido. Né? Ou ainda, né, quando um deputado católico está no Congresso, daí está passando uma lei sobre o aborto, sobre eutanásia ou qualquer coisa do tipo, e ele falta na votação ou se abstém. Né? Então, essas omissões de dever, elas são cooperações por omissão. Certo? Eu até recomendo um livro sobre isso, que é o Cooperation with an Evil, do teólogo Ronald Conde Jr. Bom, essa foi a primeira observação. Na segunda observação do padre, né, quais são as razões graves, né, para você votar, mesmo quando tem um interesse da igreja ou do Estado ali em jogo? São os mesmos motivos, digamos, para você não ir na missa. Então, como, por exemplo, uma doença debilitante, uma distância transponível, trabalho, né, gravidez. Então, a gente começa a observar o seguinte, que no Brasil, mesmo quem não é católico de IBGE, trata o voto como se fosse católico de IBGE. Você veja que é uma obrigação grave. Você só pode se excusar com as mesmas razões que você usaria para não ir na missa, que é o sacrifício de Cristo, que é o preceito dominical. Então o compromisso é muito alto com o bem comum. Né? Então no Brasil muitos católicos mesmo, né, conhecem as coisas, eles tratam o voto como um católico de IBGE trata o preceito dominical. Isso é impressionante. Uma outra forma que eu acredito que seja um modo errado de se abster, né, é, por exemplo, você votar num candidato qualquer simplesmente para evitar o segundo turno. Né. Há muitas pessoas que elas fazem um voto de protesto, digamos assim, né, no primeiro turno. Elas votam em candidatos engraçadinhos, né, e que não têm qualquer chance de vitória. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, é que o voto ele é um ato de justiça. Né, e por isso mesmo ele deve ser um ato verdadeiramente consciente. O católico ele não deve ficar pensando no segundo turno. Né, mas ele precisa votar naquela situação como se fosse a única. E por quê? Primeiro, porque brincar, entre aspas, com o voto no primeiro turno prejudica o quê? O erário público. Né? Porque o Estado vai ter que mover toda a máquina estatal, né, para organizar uma nova rodada de eleições, né, de votações. Ou seja, está prejudicando muito o bem comum. Porque aquele dinheiro que é movido para fazer uma nova sessão de votações poderia estar sendo direcionado para outra coisa. Né? E além disso, o que acontece?
As pessoas que votam em candidatos engraçadinhos, votam de protesto, qualquer coisa, ou que não tem nenhuma chance, elas, só pensando no segundo turno, elas renovam as chances dos maus candidatos, né? E eles de eles se reorganizarem e vencerem as eleições. Então vocês estão vendo assim que não é brincadeira isso daqui, né? Então o voto de protesto, de consciência, sem a devida razoabilidade, é votar mal, né? E votar mal é sempre pecado mortal.